Fala, turma do Viva e Eficaz. Hoje, iremos assistir a um momento muito importante da vida de Jesus. Vocês já estão prontos para ouvir essa história? Era domingo. Jesus estava chegando em Jerusalém, montado em um jumentinho, assim como dizia a profecia. As pessoas ficaram muito felizes, jogavam seus mantos no chão e balançavam ramos de palmeira. Gritavam bem alto: Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Jesus estava sendo recebido com muita honra. Mas nem todo mundo ficou feliz com Jesus. Os líderes religiosos estavam com inveja. Eles se reuniram em segredo e começaram a planejar um jeito de prender Jesus sem que o povo soubesse. Foi então que Judas, um dos discípulos, decidiu fazer algo muito errado. Ele foi até os chefes dos sacerdotes e combinou de entregar Jesus por 30 moedas de prata. Que triste isso, não é mesmo? Mas Deus já sabia de tudo isso. Era parte do seu grande plano de amor. Era noite e Jesus se reuniu com seus 12 amigos, os discípulos, para uma refeição conhecida como ceia. E essa, em especial, seria sua última ceia. Ele sabia que logo teria que passar por muito sofrimento, mas mesmo assim mostrou amor até o fim. Ainda reunidos, Jesus decidiu dar a eles um grande ensinamento. Levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eles ficaram espantados. Isso era algo que um servo fazia, mas Jesus explicou: Eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, façam o mesmo uns pelos outros. Ele estava ensinando que devemos ser humildes e servir com amor. Jesus continuou conversando com eles e disse: Eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo do mesmo prato. Como já contamos, sabemos que seria Judas. Depois, Jesus pegou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Comam e lembrem de mim. Depois pegou o cálice e disse: Este é o meu sangue, que será derramado para o perdão dos pecados. Bebam todos. Foi ali que Jesus nos ensinou sobre a Santa Ceia, um momento de lembrança e amor. Após a ceia, Jesus e seus discípulos saíram e foram a um lugar chamado Monte das Oliveiras. E lá, ele olhou para eles e disse algo muito sério: Esta noite, todos vocês vão me abandonar. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. Depois, Jesus foi com Pedro, Tiago e João a um jardim chamado Getsêmani. Ele estava muito triste e aflito. Sabia que logo sofreria muito. Jesus orou dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Enquanto isso, os discípulos adormeceram. De repente, Judas chegou com os soldados. Ele beijou Jesus no rosto. Esse era o sinal combinado com os guardas para mostrar quem eles deveriam prender. Então, prenderam Jesus e os discípulos fugiram com medo. Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato,
você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um criminoso na prisão, famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás! Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o! Gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel, colocaram em Jesus um manto vermelho, fizeram uma coroa com espinhos e a colocaram em sua cabeça. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Batiam em sua cabeça. Então o levaram para ser crucificado. No caminho, Jesus teve que carregar sua própria cruz e era muito pesada. Ele estava muito cansado e fraco, pois já havia sofrido muito. Então, os soldados romanos viram um homem chamado Simão, que vinha da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. E mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, Simão fez parte daquele momento tão importante. Jesus foi levado ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ali, ele foi crucificado. Acima de sua cabeça estava presa uma placa com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Entre ele também foram crucificados 2 criminosos. Um deles zombava, o outro se arrependeu e pediu perdão. Jesus olhou para aquele que se arrependeu com amor e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Do meio-dia até às 3 da tarde, o céu ficou escuro. Então, com um último suspiro, Jesus disse: está terminado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim, ele morreu, para salvar a todos nós. Esse momento marcou a história e nossos corações. Ao entardecer daquele dia, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo, de sua propriedade, escavado na rocha. Então, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Pessoal, que história impactante, não é mesmo? Jesus, voluntariamente, se entregou para morrer naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter uma boa notícia. Pois antes desse momento, havia um abismo que nos separava de Deus. E esse abismo
É o pecado. Deus é santo e não poderia ficar perto do pecado. E todos nós somos pecadores. Já vimos como o pecado entrou no mundo no episódio do Jardim do Éden. Estávamos longe da presença de Deus, porque todos nós já contamos uma mentira, desonramos e desobedecemos nossos pais ou até ficamos com preguiça de fazer o que precisávamos fazer. Nós pecamos, mas o preço do nosso pecado teria que ser pago, pois Deus é um Deus justo. Então, em sua infinita graça e misericórdia, Jesus, que nunca pecou, entregou sua vida para pagar o preço do nosso pecado, para que hoje nós pudéssemos novamente chegar perto de Deus através da cruz de Cristo, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Que notícia maravilhosa, meus amigos! Jesus é o maior presente que podemos receber. Convide Jesus hoje mesmo para morar em seu coração e tenha uma vida pertinho de Deus, para a glória dele. Amém. Mas a história não termina ali. Jesus ressuscitou e está vivo. Vamos juntos descobrir como tudo aconteceu? Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e, dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então, disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo. Creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Depois disso,
Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim, e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, que, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então, alimente meus cordeiros", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então, cuide de minhas ovelhas", disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então, alimente minhas ovelhas." Jesus, nesse momento, estava restaurando Pedro e trazendo encorajamento para que ele continuasse compartilhando sua mensagem. E Jesus terminou dizendo a todos os seus queridos amigos: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos." Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Gente, fala a verdade. Não é maravilhoso saber que Jesus está vivo? Ele está vivo e reina. Venceu a morte para que nós hoje pudéssemos ter vida. Em um trecho precioso do livro de João, Jesus diz: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente." Você crê nisso? Tome hoje mesmo a decisão de entregar toda a sua vida a Jesus. Durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: "Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo." Então os que estavam com Jesus
lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa, onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então, indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então, lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: Que significa isto? Outros, porém, zombavam. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Pedro disse: Vocês devem se arrepender, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é,
para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A comunidade dos novos convertidos, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Jesus disse: "Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E isso, meus amigos, foi o início da Igreja Cristã. Agora, essa preciosa mensagem de salvação está conosco, vamos juntos compartilhar, para que mais e mais pessoas tenham a vida transformada e desfrutem da verdadeira vida, que é nosso amado Jesus. Amém e amém. Opa! Antes de dar tchau, nunca se esqueça, a palavra de Deus é viva e eficaz.